Você já viu alguma pessoa com Parkinson dançando sem querer? Sim, muitas vezes as pessoas acham que é tremor, mas não é só o tremor, pode ser sim movimentos involuntários, igual boneco de posto. Isso é a discinesia do Parkinson. E diferenciar ela do tremor é essencial para você entender a doença. Eu mesmo já vivenciei várias situações dessas, de estar ali com o movimento voluntário, as pessoas olharem e achar que é um tremor de Parkinson e dá até aquele olhar de coitado. Mas na verdade, coitado não era. Eu estava só no pico da minha dose de dopamina, na minha dose do meu remédio Prolopa. E aí, se você não entende a diferença entre discinesia e tremor, você pode sofrer por duas vezes. Uma por ter movimentos voluntários e não saber o que é, e a segunda de nem saber como explicar para as pessoas para diminuir o preconceito com elas. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 objetivos. Um, eu vou te falar assim, o que é discinesia e diferenciar de tremor. O segundo objetivo é os tipos de discinesia. O terceiro objetivo são os impactos na sua vida real. E o quarto, como você pode ter estratégias para você conseguir diminuir um pouco o impacto delas e melhorar essa situação em vocês. E no final eu vou te mostrar como a ciência já evoluiu, a ciência, para tentar responder mais terapeuticamente à discinesia. Então fique comigo nesse vídeo até o final, porque aqui eu vou te mostrar uma forma diferente de entender Parkinson, como ninguém te explica por aí. E se você não me conhece ainda, o meu nome é Rômulo Baralli, eu sou psicólogo, tenho 14 anos de doença com diagnóstico, sou pesquisador, sou mentor de pessoas que ajudam pessoas no dia a dia a lidar melhor com Parkinson para melhorar sintomas ao longo do seu dia, não só com remédios, mas sim com comportamento e rotina. E o primeiro ponto desse vídeo é entender que tremor é mais aqueles movimentos curtos, você está em repouso, a pessoa fica tremendo assim, ó. E discinesia são movimentos mais amplos, igual eu falei para vocês, boneco de posto, a pessoa fica sem parar, mexendo, dançando em momentos rápidos e que incomoda mais, vamos dizer. Essa é a discinesia, esses são os movimentos involuntários do Parkinson, que nem sempre às vezes acontece com todo mundo. Ao longo do Parkinson, cada pessoa vai desenvolvendo vários sintomas que são um ponto comum, mas alguns desenvolvem mais discinesia do que outras pessoas. Então não é regra, às vezes pacientes não têm discinesia ao longo do Parkinson inteiro, outras pessoas têm mais rápido. E sempre ela é uma resposta ao remédio levodopa. E ela acontece muitas vezes devido ao pico da medicação do Prolopa, que é a levodopa sintética, o remédio do Parkinson principal. E quando ela vem o pico, a pessoa começa a ter movimentos involuntários. Não é obrigatoriamente todo mundo vai ter ela. Algumas pessoas são mais suscetíveis, outras não. E sem contar que quando ela aparece, ela sempre incomoda, porque o paciente está num lugar público ou algum lugar dentro de casa que ele não para de mexer, pode bater nas coisas. E muitas pessoas preferem ter ele do que ficar com o medicamento mais curto e ter mais rigidez. Muitos relatos de pessoas que vêm na comunidade falam assim que preferem ter discinesias do que ficar rígido, mais duro. Ou seja, travou com Parkinson e ficar rígido, é mais doloroso do que ficar assim, ó, igual o boneco exposto. Então esse é o impacto direto para os pacientes que relatam na minha situação prática. E antes de eu te explicar o porquê acontece ela, se inscreve no canal aqui, porque aqui eu falo de Parkinson de uma maneira muito sem enrolação, bem direto ao ponto, e como nenhum profissional fala de Parkinson, a parte emocional. E se você quer conhecer a comunidade de VTV, clique no link da descrição aqui que eu tenho um passo a passo para te ensinar como você pode lidar melhor com Parkinson. Então vamos lá, para explicar como ela acontece, você tem que saber um pouco da dosagem do remédio. Quando você toma um Prolopa, que é o principal medicamento do Parkinson, que é a dopamina sintética, após uns 30 minutos a 60 até 90, ele tem um efeito pico de dose. Tomou agora, com o estômago vazio, ele pega um pico maior de dose e aí que acontece os nossos movimentos involuntários. Nem sempre por causa do remédio, porque lá na substância negra do cérebro, lá na região do cérebro do Parkinson, tem uma molécula lá que os neurônios estão morrendo. E às vezes a capacidade do neurônio receber a dopamina, de estocar ela, perde ela. E os movimentos involuntários acontecem não é porque tem muito remédio, é porque tem poucos neurônios que foram mortos ali, que conseguem estocar uma porcentagem boa de levodopa. Aí você toma mais, eles conseguem estocar pouco, e a quantidade excessiva lá em cima, no cérebro, faz com que você tenha movimentos discinéticos, movimentos involuntários. E o resultado é o excesso de movimento. A pessoa começa a ter mais, ela quer parar e não consegue.
Lembrando que você começa a dançar sem querer, começa você ter isso realmente tem um impacto social muito grande. Imagine você ir para uma festa agora ou sair de casa para ir no mercadinho da esquina e começar lá a ficar assim, ó. É muita gente olhando, muita gente ali te julgando com um olhar de preconceito. E esse é o impacto social que dói muito com os pacientes, a ponto de ele querer ficar em casa e não sair de casa. E quanto aos tipos de discinesia, são 3 tipos, gente. 3, tá? Anota aí, 3 tipos. O primeiro tipo é o seguinte, é o efeito pico-dosagem. Você toma remédio, após o pico, porque o remédio é assim, né? Funciona aqui, ó. Tomou, passa o tempo, né? O passo do tempo ele vai aumentando, o efeito tá lá no efeito bom. E quando chega no efeito bom, ele toca um topo máximo da discinesia, lá em cima. E vai voltando, ficar forte de novo, abaixando, 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 e ficar ruim. Ou se o remédio tem efeito mais de curva e cai, curva e cai, são outro, curva e cai. Ele fica assim, ó, em ondas. Atinge o primeiro nível lá em cima, quando tá lá em cima, o primeiro tipo é o efeito da excesso de dose. No pico da dose, lá em cima da anestesia. A pessoa começa a ter movimentos voluntários quando tá no máximo da dosagem. O pico excessivo da dosagem. O segundo tipo é o tipo bifásico. A pessoa tem anestesia tanto no pico quanto na descida. Ou seja, o remédio tem efeito bom, da anestesia vai caindo, da anestesia também. Ele começa a ter 2 picos de dosagem. Pico da subida e na descida. Tanto quando começou a subir a dosagem, quando desceu a dosagem, tem 2 tipos de anestesia. A pessoa não para, ela fica assim, tremendo, tremendo, quase todo a subida e descida do remédio. E o terceiro tipo é o seguinte, é o desgaste, o fim da dose. Então o remédio, ele tem efeito bom, controlado, chega no final da dosagem para tomar outro, começa a ter efeitos cinéticos. A pessoa começa a ter efeito de movimentos involuntários ao fim da dosagem. Quando, momentos antes de tomar a próxima dose, ele começa a ter discinesias e começa a ter muitos movimentos involuntários. São 3 tipos, então. Pico, bifásico e fim de dose. 3 tipos de discinesias que serão muito importantes para entender como tratá-las. E lembrando, se você já viu alguém com movimentos involuntários do Parkinson, comenta aqui embaixo. Você pode estar ajudando muitas pessoas com o seu relato. E como foi a sua reação ao ver as pessoas com Parkinson e com movimentos voluntários? E para você que é parkinsoniano também, pode relatar aqui como que é isso em você, como que você age, como que isso te prejudica, como você tem feito para você melhorar esses efeitos. E agora os impactos da discinesia na sua vida. Primeiro impacto, o segundo e terceiro. O primeiro impacto é a família. Ela confunde muitas vezes com o tremor e com rigidez de discinesia, começa a gerar ansiedade nos familiares. Eles não conseguem saber como lidar com o seu familiar que tem Parkinson quando começam os movimentos cinéticos. O segundo impacto é o impacto social. Você imagina você sair de casa, você começa a querer ficar mais isolado, perde muita vida social, você não querer mais sair de casa, você também tem risco de você começar a ter uma depressão. Fica mais ansioso, mais cinético, em casa, celular, televisão, não movimenta, pensa negativo, não toma sol, e o ciclo se retroalimenta com o risco depressivo. E o terceiro impacto é a própria funcionalidade. A pessoa vai colocar roupa, abotoar uma calça, vestir um sapato e o corpo está lá, sem parar. Então o impacto funcional é muito dificultoso. Se torna impossível você segurar um prato de comida e não derrubar. E não derrubar o prato de comida. Cai feijão, cai arroz. Uma vez eu vi um rapaz no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que ele foi pegar um café para tomar logo cedo e o movimento cinético dele proibiu ele de pegar o café. Porque tá assim. E aí foi a mãe dele do lado pegou o café para ele. A senhora mais velha que ele pegou o café na frente dele e deu para ele beber, na boca. E aí, novamente, as pessoas olhando ali aquela situação e aquela pessoa muito mais nova que a própria mãe tendo que tomar café na mão da mãe. Você imagina o tanto que isso é impactoso. Por isso que eu incentivo as pessoas na comunidade de TV a relatar para o seu médico horários de pico de dosagem que está dando discinesia, porque isso vai impactar no trabalho de intervenções terapêuticas. E eu incentivo aqui todos os familiares a conversar com o seu familiar parkinsoniano e ver se você consegue gravar ele em momentos cinéticos. Se ele permite, para comentar com o seu médico, olha, está tendo isso aqui, porque o médico dele vai ser muito apto a conversar com ele para te explicar o que ele pode fazer. Então essas filmagens, por mais que gere um pouco de constrangimento,
A filmagem é importante para o paciente saber, para o médico, para relatar de maneira mais fidedigna possível o que está acontecendo. Para não confundir a família que é tremor ou discinesia. Fica a dica, fica esse recado, orientação prática para vocês. E qual que é o manejo, o tratamento clínico que tem muito sucesso com discinesia? Vou passar algumas táticas aqui, tanto clínica quanto depois comportamental. E a primeira clínica, e você vai ter que estar muito em contato com o seu médico, é o fracionamento da dose. Tanto para pico de dosagem quanto início e fim. Às vezes, se fracionar uma prolopa com menos quantidade nas horas e mais horas intermitentes, vai ser bom. O duro é que isso peca num ponto da alimentação. Aí vai ter que ter uma organização diária de você tomar remédio menos nas horas, com pico de dosagem e regular a alimentação no meio para não prejudicar o efeito medicamentoso. Fracionar a dose é um bom começo para conversar com o seu médico, hoje inclusive, para você melhorar isso em vocês. Às vezes nós estamos dando muito remédio no pico de dosagem que está gerando esse pico de dosagem. Então, fracionar a dose é a primeira alternativa para você lidar com discinesia. E, logicamente, muitos pacientes começam a ver vídeos de discinesia, movimentos voluntários, e sabem que a dose dá o pico e começa a atrasar muito a dose. Começa a pular a dosagem, por mais que o paciente menos movimentos voluntários. Só que o efeito de você pular uma dose e vir para outra é um déficit de dopamina no seu corpo. Você quer tomar a próxima dose, aí quando você toma a próxima dosagem que você pulou, dá o efeito pico do vale. O efeito intensifica mais, porque o corpo está precisando de tanto de remédio que vem mais rápido a anestesia. Então, cuidado quando você pular a dose. Sem orientação médica, não se pula dose de remédio. Essa é a grande questão. Sem orientação, não se pula dose. Cuidado com isso, porque ela pode vir com momentos mais com intensidade ainda. E uma alternativa de manejo clínico também que eu sempre falo é você ter um radar do remédio, um diário de flutuações, anotar quando você tomou o início da dose, após quanto tempo você começou a ter discinesia e a intensidade. Faz uma escala aí de 0 a 10, o quanto você está sentindo cinético, o quanto você está sentindo que esses movimentos involuntários estão te incomodando. E se puder, você poder filmar você, melhor ainda. Então, seu radar de remédio, você vai ter um diário de flutuação, onde você colocar início em dose e intensidade, como aquilo aconteceu para o seu relatação médico, para ter intervenções mais farmacoterapêuticas mais eficazes. O remédio vir para ter o fracionamento mais efetivo. E a última estratégia comportamental é controlar a ansiedade, porque a discinesia te dá muita ansiedade. De querer sair do lugar, querer ficar mais movimentando ainda. Primeira técnica, respirar consciente, puxar o ar em 4, segurar por 4, soltar com 4 segundos, segurar com 4, puxar com 4, segurar uma respiração constante, 4, inspira, 4, segura, 4, expira, 4, segura novamente para você puxar o ar. Respiração consciente ou respiração que tenha mais clareza, mais calma, mais pausadamente, uma sequência que tenha mais sequência com tempo igual. Ou solta mais ou mantém tudo igual. 4, 4, 4, 4. Relaxamento muscular. Faz duas coisas, ó. Tenta puxar os bracinhos, faz assim, ó. Força a mão, solta. Força a mão, solta. Na discinesia, quando já fica a discinesia. Esse aqui é o músculo, faz assim, ó. Solta. Solta. Aperta o ombro, solta. Faz alguns grupos musculares, você forçar e soltar e sentir quando soltar aquela maior tranquilidade. Funciona muito, é um relaxamento progressivo muscular. E juntando tudo a isso, eu te sugiro criar um autodiálogo, uma autofala, como diz na literatura, tranquilizadora. É você sentar e lembrar que aquilo vai passar, que sempre a discinesia tem um movimento involuntário, mas aquele momento não é constante, não é o dia inteiro. Vai ter momentos que você vai passar aquilo e você vai estar no ambiente mais calmo. Essa estratégia te ajuda você a acalmar a mente, consequentemente acalmar os seus movimentos involuntários. Mente calma, corpo calmo. Eu mesmo, que eu relato para vocês, que são todas práticas que eu faço há muito tempo com Parkinson, tem 14 anos de Parkinson, tudo que eu falo eu faço aqui. Uma vez eu estava tendo muitas anestesias antes de eu fazer DBS, que é a cirurgia do meu cérebro. Eu tinha muito mais anestesia. Uma vez eu fui buscar o remédio na farmácia especializada de alto custo. Entrei no carro com anestesia, muita anestesia, fiquei
Comigo, eu falei comigo mesmo, eu vou fazer 60 respirações. 60. Parei e fiz lá. Contei uma, contei duas, contei três e fui até 60. Sem pressa. Até me acalmar. O que é 60 segundos de respiração? O que é 60 respirações? Que demorou aí uns 3 minutos. Perto do que eu ia passar depois. Eu prefiro respirar agora 60 vezes mais calmo do que ficar ali mal depois. Fiz 60 respirações e imaginei momentos quando eu estou bem após a anestesia. Porque se ele tem um pós, que você volta a ficar bem. Imaginei esse momento com uma autofala tranquilizadora. Vai passar, vou estar bem lá. E essa paz mental, junto, respirando, esticando os braços, foi batata. Pouco tempo eu estava mais tranquilo. Mesmo com o efeito pico de dose, eu voltei mais para o eixo. Movimentos voluntários muito menos intensos, muito mais tranquilizadores. Para minha paz do corpo e da minha alma. E o que eu fiz, nada mais, nada menos que reduzir minha ansiedade. Se você quer reduzir a ansiedade no parque, tem um vídeo aqui, que vai estar na descrição do canal, te indicando para você ir lá naquele vídeo ver. São 3 técnicas para você reduzir a ansiedade no parque. Um vídeo espetacular que eu gravei para vocês reduzir a ansiedade. E também vou colocar aqui na descrição um vídeo sobre exercícios no Parkinson. 4 grandes formas de você preparar o seu corpo para você ter mais movimentos coordenados com o Parkinson. E depois que eu te passei todos os manejos comportamentais, eu quero comentar aqui rapidamente os tratamentos adicionais do remédio. Coisas adicionais. Então, o primeiro remédio, a amantadina. Amantadina. Fala com o seu médico se for o caso. Segundo remédio, para quem tem muito tremor também, ou rigidez, é o chá d'água, a safenamida. Ele é um inibidor de uma molécula mal no seu corpo que ajuda mais o Prolol a ter mais efeitos. Mas isso é um assunto para outro vídeo, remédios. Anota aí para você falar com o seu médico, chá d'água ou a safenamida, que é o princípio ativo do chá d'água. E por 3, a DBS, cirurgia Deep Brain Stimulation, eletricidade do corpo. E em caso que você está refratário, tem muito tempo de Parkinson, é importante conversar com o médico e ver a possibilidade de você ter com a alternativa mais forte ainda medicamentosa e clínica. Então são 3, amantadina, chá d'água e DBS. São formas aí adicionais de você combater a discinesia com o passar do tempo com Parkinson. E eu quero reforçar muito que a educação da família, vendo esse vídeo aqui, é importante. Sabe que o tremor é aquele tremor rítmico em repouso e a discinesia em momentos mais amplos. Porque assim, a pessoa quer parar. Dança é como se fosse uma dança de um boneco de posto. A família tem que saber isso e incentivar o seu familiar a deixar gravar para você mostrar para o seu profissional de saúde e mostrar como acontece isso da pessoa. Não deixe de fazer isso. Filmar passos da pessoa com anestesia para você passar para o seu profissional. E por fim, 3 pontos que eu acho que é importantíssimo de resumir. Que a anestesia, ela é sim tratável, tem como você parar um pouco mais e melhorar. Ela tem que ser comunicada com o seu médico, porque é uma complicação que pode ter muito impacto. O segundo é entender o corpo, registrar, monitorar para saber se ela é uma anestesia tanto de pico, de início e fim de dose, ou uma anestesia de fim de dose. Saber um pouco disso para você passar para o seu médico. E terceiro, não é só com remédio que você melhora a anestesia. Não é só. Tem muitos manejos comportamentais que eu passei para vocês nesse vídeo, que se você aplicar, eu tenho certeza e garantia que você vai melhorar muito o seu status naquela hora que o movimento cinético vem, que o movimento voluntário vem. Porque o movimento voluntário é sinal que você precisa acalmar o corpo e a sua ansiedade. Se esse vídeo te ajudou a entender mais anestesia, deixa um like, um coraçãozinho aqui para chamar mais pessoas esse conhecimento, porque é de fundamental interesse para outras pessoas também. E eu te convido aqui a você lidar melhor com o Parkinson, conhecer a comunidade VTMV na prática, um passo a passo que eu te ensino a como lidar com mente, com remédio, com movimentos, com rotina e sono do Parkinson. 5 fatores que vai fazer você melhorar com o Parkinson. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o que é a comunidade, você entrar lá, fazer a inscrição e ter mais contato comigo na comunidade. E eu te espero lá. Faça a inscrição e vamos conversar mais lá na comunidade. Um abraço e até a próxima. Vou tremendo, mas vou.